Olá a todos, eu resolvi gravar esse áudio como um esclarecimento também, ou melhor dizendo, um aprofundamento num áudio que eu já tinha colocado antes. Teve bastante visualizações e algumas pessoas fizeram comentários inteligentes, nobres, e eu gostaria de me aprofundar baseado nessas colocações. O áudio anterior foi por que pessoas espiritualizadas se envolvem pouco ou nada com política. Quando a gente coloca a palavra envolvimento, não é a não participação, não é a pessoa não participar, não é a pessoa não ter opinião, não é a pessoa não ter um lado, ou não votar, obviamente, ou até a pessoa pode até ser um ativista político, mas internamente conectado com a espiritualidade. Sim, tudo isso é possível. Os comentários que eu recebi foi baseado nisso. Poxa, será que tem um lado não ser espiritual? Não tem nada a ver com o que eu quis dizer no outro áudio. Eu me baseei em princípios universais da filosofia védica, da espiritualidade mais relacionada com a espiritualidade oriental, aquela em que nós, como seres espirituais, estamos tendo uma experiência na Terra e o nosso propósito é aprender e evoluir. E nessa filosofia védica relacionada com o yoga, com a meditação, com a interiorização, se acredita que o envolvimento com o drama da criação, o envolvimento a ponto de gerar o esquecimento desse propósito principal, que é aprender, evoluir, encontrar a luz interna, quando há um envolvimento a ponto disso ser subjugado, suprimido pelas paixões polarizadas, seja desejos, seja relacionamentos, seja política, seja qualquer fator, quando há um envolvimento a ponto de esquecimento e de perda de controle, perda do nosso enraizamento na espiritualidade, isso é contraditório para as pessoas que têm como prioridade, enfatizo isso, é contraditório para aqueles que têm como prioridade a vida espiritual, porque a gente não tem que ter como prioridade. Eventualmente, todas as pessoas chegam ao ponto de entenderem que a espiritualidade é o fator mais importante na nossa vida. E, como diz Jesus Cristo, entendendo isso, todas as outras coisas são acrescentadas. A gente não tira as coisas que a gente gosta, a gente foca no que é mais importante e as outras coisas são acrescentadas. Então, esse é o ponto fundamental. Sobre envolvimento ou participação da política, nós temos o exemplo, por exemplo, do Mahatma Gandhi, grande líder político, espiritual da Índia, que libertou a Índia do domínio inglês, décadas, 100 anos de domínio inglês. Gandhi, sem o uso da violência, libertou a sua nação e uniu a sua nação. Tanto que muçulmanos, hindus, budistas, todas as fés religiosas da Índia aclamaram Gandhi como Mahatma. Mahatma significa a grande alma, por isso é conhecido como Mahatma Gandhi, a grande alma Gandhi. Então você vê povos completamente diferentes, com visões religiosas do mundo completamente diferentes, com visões políticas completamente diferentes, aclamando um líder pela sua capacidade espiritual. Mahatma, grande alma. Então, daí você vê, com a espiritualidade como base, Gandhi atuou na política. Ele não perdeu contato com os princípios espirituais. Ele levou esses princípios espirituais para a política. É muito diferente de atos que gerem polarização, raiva, vamos ao nível mais do que as pessoas estão conectadas hoje em dia. É muito diferente dessa polarização, das pessoas terem raiva uma das outras, de campanhas basicamente focadas na negatividade, um
querendo cortar a cabeça do outro. Isso tudo é uma energia muito densa, muito pesada. E é nesse aspecto que eu estava falando do envolvimento, né? Do envolvimento, participação sim, votar sim, até ser ativista naquilo que a gente acredita, mas mantendo o foco na espiritualidade, por que não? A questão é esse envolvimento que gera inquietudes. Você pode perguntar a si próprio: quando eu vejo isso, quando me dizem isso, como eu me sinto? Eu perco minha paz, eu perco meu equilíbrio, eu sinto raiva das outras pessoas? Se isso está acontecendo, a gente obviamente está perdendo controle da nossa espiritualidade. A gente está colocando outras coisas como prioridade. Nós temos o exemplo também de Nelson Mandela, que foi um homem com um senso de justiça social enorme, com um poder de agregar enorme, e também um dos grandes líderes políticos da nossa humanidade, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1993, mas que se manteve sempre focado na paz, na união. Ele foi preso injustamente, mas nunca emanou raiva, não saiu criticando ninguém, não saiu expressando raiva e ódio. Ele simplesmente saiu e uniu o povo, e foi esse grande pacificador, né, também, nunca perdendo os princípios espirituais de justiça social que o colocou no poder. Então você tem esses exemplos, e o que é importante aqui nesse ponto de polarização é, nessa polarização, mesmo tendo opiniões, não perder o enraizamento nos princípios espirituais. É só isso, é muito simples, na verdade. Se está perturbando a paz, se está tirando a pessoa das suas práticas espirituais, de fatos e momentos espirituais que a pessoa tinha, começou a não ter, está prejudicando espiritualmente a pessoa. De novo, repito, para aqueles que colocam como prioridade a vida espiritual, que tudo tem seu tempo também. Eu gostaria só de concluir, né, com uma experiência que eu observei mesmo. Eu levo grupos para a Índia, já levei vários e vários grupos para a Índia, em 10 anos que eu tenho feito isso. E eu notei um grupo, me veio à cabeça em particular uma situação, né? Todos são muito amigos no grupo e é um grupo muito harmonioso, mas teve um ano em particular que tinham 2 pessoas que eram amigas, estavam vivendo a Índia na maior harmonia, na maior felicidade, nos princípios espirituais, escutando as histórias espirituais, meditando juntos e tudo, se tornaram amigos na viagem, e de repente surgiu uma conversa política, bem parecida com o que está acontecendo hoje, mas foi um cenário um pouco diferente. Foi há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E nessa conversa, exatamente lados opostos, né, dessa polaridade de esquerda e direita, surgiu, e um se viu de um lado e o outro se viu do outro, e começaram a ter essa discussão política. Gente, nesse momento, essas 2 pessoas que estavam nos princípios espirituais, super amigas, com as mesmas convicções espirituais, as 2 pessoas meditavam, as 2 pessoas cantavam mantras, as 2 pessoas tinham inclusive o mesmo mestre espiritual. Naquele momento que descobriram uma diferença de opinião política, essas 2 pessoas não se falaram mais. Aí começava uma a falar mal da outra, uma a procurar o defeito na outra, para confirmar na mente dela própria ou dele próprio que a outra pessoa, por ter essa opinião política, não era uma pessoa boa. Então, de repente, 2 pessoas que estavam na maior harmonia, vivendo a espiritualidade da Índia, vivendo uma experiência espiritual na maior harmonia, se descobriram em lados opostos simplesmente por opinião política. E eu estou encerrando com esse ponto porque é muito próximo da gente isso, o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu conheço pessoas boas dos 2 lados, eu conheço pessoas altamente espiritualizadas que têm opiniões opostas. Então, ter uma opinião política não quer dizer negar a espiritualidade. As pessoas
conectam muito essa polaridade com ser uma pessoa ser boa, ser má, ser uma pessoa humana ou desumana, não tem nada a ver, é simplesmente opinião. E é por isso que o envolvimento a ponto de dividir as pessoas, gerar raiva de uma pessoa, a uma determinada, vamos dizer assim, entidade, organização, simplesmente por uma opinião política, isso realmente são fatores que destroem a espiritualidade. Por isso que não é compatível, simplesmente por isso. Mas é uma fase, vamos na fé, vamos na paz, né? As pessoas espirituais que trabalham com a espiritualidade têm essa quase que esse dever espiritual de vibrar paz, de vibrar harmonia, de ajudar as pessoas a estarem bem, né? A se unirem. As pessoas que trabalham com a espiritualidade, que praticam a espiritualidade, têm esse dever espiritual também, não é só para usufruto próprio, né? Então, mais ainda, um pouquinho mais de peso da responsabilidade em promover paz, harmonia, união, como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, e como muitos de nós podemos fazer do nosso jeito. Não existe oração pequena, não existe pensamento positivo pequeno. Tudo isso agrega a uma frequência universal de melhora, de evolução. Então não vamos vibrar raiva, não vamos vibrar ódio, não vamos vibrar divisão, vamos vibrar união, paz, amor, progresso, evolução. E sim, manter o nosso lado, ter o nosso lado, acreditar e ter as nossas convicções, votar e até ser ativo na política, que se for o caso, mas sem perder essa base espiritual. Se essa for a nossa prioridade, se a espiritualidade for a nossa prioridade nessa vida. Um abraço a todos.